seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Conversa com Botões, que é uma live em que eu entrevisto alguém que conta histórias e que vem por aqui compartilhar quais foram os desafios e as dificuldades que teve que encarar, que teve que enfrentar para contar histórias em público. Desafios e dificuldades que a gente pode entender como medo, como nervosismo, como uma insegurança. Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu estou fazendo certo? Será que as pessoas vão gostar? Timidez, que engloba quase tudo isso no pacote, tensão, ansiedade. Hoje eu vou entrevistar por aqui a Adélia Oliveira. Eu me chamo Júlia Soares e a proposta aqui do Conversa com Botões é a gente conhecer o percurso de outras pessoas que contam histórias, como foi que elas começaram a contar, como que elas chegaram até o contar. Boa noite quem está chegando por aqui. A Adélia já está por aqui com a gente. Já já eu bato na porta de Adélia para ela se aproximar aqui. E então a proposta dessa live do Conversa com Botões é conhecer o percurso de outras pessoas que contam histórias, conhecer quais foram os desafios e as dificuldades que essas pessoas tiveram em relação ao se expor em público. E por que isso? Porque quando a gente conhece o percurso de outras pessoas e os desafios, a gente pode perceber que tem algumas coisas parecidas com o nosso próprio caminho, com os nossos próprios desafios. E a gente pode se fortalecer no nosso caminho, ao mesmo tempo que a gente pode se amolecer também. Perceber que somos humanas e que também enfrentamos dificuldades e desafios nesse caminho. E outra ideia também é trazer insights, trazer inspirações para esse nosso caminho. A Adélia Oliveira é uma contadora de histórias muito, muito querida. E eu não vou desperdiçar nem mais um minuto aqui falando para que a gente possa ouvir a Adélia. Se aproxime, Adélia. Vou bater aqui na porta da sua casa. Oi de casa. Casa. Oi de casa. Tem alguém aí? Tem! Tem alguém aí! Eita, Adélia! Oi, Seja Julia. bem-vinda! Obrigada por abrir os Oi. botões, a camisa, a casa, a Eu que lhe live. agradeço. Obrigada por abrir as portas para mim, a casinha dos Eu que, botões para mim. eu que lhe agradeço, Adélia. Deixa eu lhe perguntar, você tá me ouvindo bem? Tá dando retorno? Não, tá dando retorno não, mas chega acho que um pouquinho depois. Mas eu tô ouvindo bem. Deixa eu perguntar ao pessoal aqui também, se alguém puder comentar, gente, se estão Oi, ouvindo Ilka. bem. Olha aí, o Calma Adélia, um sorriso ímpar. Oh, meu Deus, fazer live com amigos é muito bom, hein? Não tem como não se apaixonar por esse sorriso bonito, Ilka, é verdade. Oh, meu Adélia, Deus, obrigada. ah, Adélia, eu estou bem feliz que você aceitou o convite, muito Oh, que alegre bom. mesmo. E é sempre muito gostoso conversar com você. Eu também acho, eu também estou muito feliz e me sinto muito honrada de estar aqui hoje. Muito obrigada. Pois Eu fico... então, Olha, você estava começando aí a abertura e eu estava pensando, meu Deus, eu vou dizer a Júlia que eu fico mais nervosa com live do que com contação de história. vixe Maria, então a gente está no lugar certo, porque a gente vai conversar sobre isso, né? Estamos no lugar certo. Exatamente. Um bom segredo é essas risadas que a gente dá, né? A gente fala meio que brincando, mas no fundo tem um tiquinho de seriedade e a gente ri, e nesse riso vai se diluindo, né? O nervosismo. Aí um É tiquinho, mas verdade. vai. É verdade. E quando a gente tá com amiga é mais fácil. É verdade, Adélia. Ó, o Fábio tá dizendo que o áudio tá bom. Então se vamos. Oh, Fábio!
Pois Não então, sei se é o Adélia, Fábio que me eu diga. conheço, mas se. Bom, oi, Fábio. Oi, Eu me Fábio. empolguei aqui achando que era um, eu não sei se é. Ah, Mas Fábio lhe conhece, com certeza. Ô, eita, menino. Adélia, diz pra gente Oi. de onde que você tá falando? Ah, eu tô falando de Camaragibe, tô falando da minha casa. Agora Camaragibe, Pernambuco, é isso? é Camaragibe, Pernambuco. É. Agora a Mas minha você é casa. daí? Não, não. Deixa eu ver aqui. Que ele tá dizendo que o celular seria fraca. Pera lá. Deixa eu Ave Maria. resolver Ave agora Maria. esse babado. Mas olha, Ave eu Maria. vou Carrega. começando e vou dizendo. Sim, Ana Paula, tô morando em Camaragibe. E minha história é assim, eu nasci em Manaus. Meu pai é marinheiro, encontrou minha mãe lá e me fizeram, se amancebaram, se casaram. E depois eu morei em vários lugares, mas eu nasci em Manaus e passei a maior parte da minha vida em Recife. 9 anos de idade eu fui morar em Recife, que é a cidade, a terra natal de meu pai. E minha mãe tem os parentes dela lá em Manaus, mas eu só conheço por histórias. Eu não conheço eles olhando. Mas os parentes de meu pai eu tive a oportunidade de conhecer olhando. Viemos para cuidar de meu avô na época. Meu pai estava se aposentando da Marinha e veio cuidar de meu avô. E eu tive a oportunidade de morar na casa de meu pai, onde ele foi criança, e vivi até 3 anos atrás nessa mesma rua. Mas aí Ah. uma aldeia me chamou. Uma aldeia que fica em Camaragibe me chamou. E eu vim pra cá. Ah. Escutei o chamado e vim pra cá. Agora eu estou em Camaragibe. Ah. Mas olha, vá falando aí que eu vou ouvindo. Vou tirar o fone rapidinho, que eu vou botar esse Tire, trem aqui pra funcionar. Peraí, viu? Pera tire, lá. tire. Tire que eu pero. Tô perando por aqui. Enquanto isso, deixa eu só falar pro pessoal aqui. Eu não sei se todo mundo é de Pernambuco. A aldeia é um bairro, tá certo chamar de bairro? Um bairro de Camaragibe? Sim, É, né? sim. Pronto. É, a, a, a aldeia que chamou Adélia é também um bairro, o nome de um bairro lá de Camaragibe. Um bairro muito bonito. Sim, Ah, ó, cheio de história, né? Um bairro também, assim como o que eu morava na comunidade do Bode, no bairro do Pina, um bairro que é terra de pescador, né? Foi erguido por pescadores. Então tem muitas histórias sobre mar e muitas histórias sobre gente que luta até hoje por aquele território. E quando vim escutar os caminhos e os chamados de aldeia, saí do mar e vim para mata, porque é um bairro de Camaragibe que tem uma mata ainda preservada. E eu vim para o meio do mato, saí de perto do mar e vim para o meio do mato. Tive essa oportunidade de fazer essa mudança. Mas me senti muito acolhida por aqui também. Tem histórias muito bonitas aqui em Aldeia. E de pessoas muito fortes e lutadoras também, assim como era no Pina. Então eu me senti muito acolhida e representada. Não tive dificuldade em me organizar aqui. A dificuldade que tive foi por causa da pandemia, né? Que é a dificuldade que todo mundo está sim. tendo também. Eu já estava há 2 anos aqui em Aldeia, quando surgiu a pandemia. E aí os lugares e as pessoas que eu convivia já não podia mais conviver, nem com os lugares, nem com as pessoas. Então, foi um período também que eu lembrei muito das pessoas do bode, porque fiquei pensando o tempo todo em saudade, né? Saudade das pessoas. Já era Sim. difícil
e por causa da distância, né? Há 2 anos morando aqui e agora, por causa da pandemia, ainda mais distante. Mas é isso. A gente vai convivendo, vai vivendo, vai sabendo das histórias, vai acolhendo os amigos. Quem é amigo, longe ou perto, né, Julinha? Tá junto, É tá presente. verdade, Adélia. Então, são as mudanças, né? Que as histórias. Eu tô aqui achando que, mas não tô conseguindo ver direito. Não está conseguindo ver? Não, eu tô conseguindo ver você, não tô conseguindo ver se a bateria já tá carregando. Mas vá Eu falando. espero. Não se aperrei, não. Boa noite a quem está chegando, gente. Sejam bem-vindos. Olha, Eu carinho aqui das pessoas. essas coisas, mas é sempre inexperiente a experiência. A gente vai se encontrando, Adélia. É o momento, né? O momento pede muito isso da gente, né? Esse se readaptar o tempo todo. Pois então, Adélia, eu acho assim que a gente, todos nós somos um carretel de linha, assim, de histórias, né? Mas você nasceu enredada por elas, né? Pelas histórias. Nasci. Morou em bairro de pescador e tá sempre na trama das histórias. E eu queria ouvir uma outra história de você, Adélia. Eu queria lhe perguntar a história do seu nome. Como é que esse nome chegou até você? Ah, essa é uma história linda, Júlia. Essa é uma história linda. Aqui, eu esqueci. Não, esqueci não. Eu vou contar a história do meu nome. Eu já ia dizer outra coisa. A história do meu nome é uma história muito linda, é uma história real que parece história inventada. O meu nome vem de minha avó. O meu pai foi fruto de um namoro fora do casamento, de um relacionamento fora do casamento com minha avó. Ele era casado com minha avó, Adélia. Antônio era casado com Adélia, mas se relacionou com uma pessoa e essa pessoa engravidou. Eu tô chamando de essa pessoa, é a mãe de meu pai, mas eu não sei o nome dela, o nome real. Que meu avô nunca contou essa história pro meu pai, de quem era a mãe biológica dele. Então eu não sei o nome dela. Mas aí a mãe de meu pai biológica queria muito continuar com o relacionamento com meu avô, mas meu avô ficou com muito medo de perder a avó Adélia e terminaram o relacionamento. Só que a mãe de meu pai teve meu pai, ficou os 9 meses com ele na barriga e quando teve, era costume da época que quando a pessoa não podia criar ou tinha alguma outra necessidade ou não tinha oportunidade de estar com a criança naquele momento, elas davam os filhos, colocavam em cestas ou colocavam na porta das igrejas ou colocavam na casa de pessoas. E a minha avó Adélia, ela não podia ter filhos. Ela tinha um problema no útero, ela não podia ter filhos. A gente não sabe até hoje se foi por causa disso que ela deixou o filho na porta da casa de minha avó ou se foi para o pai cuidar. A gente não sabe qual foi de fato o sentimento dela. Mas eu sei que estava numa chuvinha, a casa de meu avô era de madeira. Era daquelas casinhas que parecem casa de desenho que a gente faz. Aquelas casas com telhadinho assim, de madeira, que tinha uma janela do lado e uma porta que abria em cima e embaixo, desse outro lado. E tinha um cercadinho na frente de madeira. A casa de madeira foi construída por ele e pelo irmão dele. E Dona Adélia morava nessa casa e estava chovendo nesse dia. Já era de noite. Bateram a porta, Dona Adélia saiu e quando viu, tinha um cestinho na frente da casa dela. Aí ela abriu o cesto para ver o que tinha, tirou uns paninhos de cima e viu que era um bebê. Até então ela não sabia de onde vinha aquele bebê. Ela acolheu o bebê, que estava na chuva,
e ficou preocupada, mas muito encantada, porque o sonho da vida dela era ser mãe e ela não podia. E ela ficou com aquele menino procurando saber pela rua toda de quem era, de quem era, de quem era, até que conseguiu descobrir que era do vô Antônio. E a história toda repercutiu, mas ela já estava muito apaixonada pela ideia de ser mãe. E naquela época, na época de nossas avós, o entendimento sobre o feminino, né, era muito diferente. E, enfim, também não sei quais foram as causas de fato de minha avó ter deitado. Eu não convivi com minha avó porque ela faleceu antes de eu conhecê-la. Ela faleceu quando meu pai tinha 13 anos. Então eu não vivi com a minha avó. Não tive a oportunidade de perguntar isso a ela. Mas enfim, aí meu pai foi criado por essa mãe, Adélia, que foi a mãe do coração, né? Adotou ele. E cresceu com meu avô. E quando ele perdeu a mãe cedo também, ele não teve contato com a mãe biológica. E quando ele teve filha, ele colocou o nome da mãe para homenagear essa história. E o meu nome vem dessa história. Eu sou Adélia por causa dessa mulher, que é mãe de meu pai. E eu não conhecia essa história, eu achava meu nome muito estranho, porque eu achava que era nome de velha. Eu sempre achei estranho e velho esse nome, sem saber o que ele carregava, essa história antiga que ele carregava. Mas eu gostava do nome, eu achava estranho porque ninguém tinha. E eu ficava Não é pensando, comum. poxa, eu queria que meu nome fosse Fernanda, eu queria que meu nome fosse, sei lá, Ana, mas não era. Porque na escola eu também tinha uma chateação com a chamada, porque eu era ADE. Então eu sempre fui a primeira da chamada. Eu me Primeira. arretava quando tinha prova, quando tinha trabalho para apresentar, porque eu era sempre a primeira, não podia nem fugir, nem dizer que estava no banheiro para disfarçar e chegar depois. Mas enfim, aí um dia eu conversando com minha mãe sobre isso, disse, poxa, vocês podiam ter me dado meu nome de, sei lá, Zuleika, que era para ser a última da chamada. Aí ela falou, minha filha, eu nunca conversei com você sobre isso, mas a história do seu nome é tão bonita. Aí me contou. Aí ela me contou também uma história engraçada, porque a minha mãe queria que meu nome fosse Luciana. E Sim. desde sempre ela queria que fosse Luciana. Só que o meu pai teimava o pé e queria que fosse Adélia. Só que não contava para ela por que queria que o nome fosse Adélia. E ela começou a achar que o meu pai tinha uma namorada que se chamava Adélia e por isso queria botar o nome de Adélia. Pense numa confusão de meu pai e minha mãe por causa desse nome. Aí a minha mãe foi no médico para poder ver se estava tudo certinho comigo dentro da barriga dela. E precisou pegar um documento de meu pai, porque ela ia no Hospital da Marinha e precisava do documento dele. Aí quando viu o documento de meu pai, viu que o nome da mãe era Adélia. Ah, Aí ah. ela, ainda Ela se bem aquietou. que não é. Ainda bem que não Que era outra lindo. pessoa. Que lindo, Nélia. Essa Quantas história é bem histórias, linda. né? Eu acho Em torno desse nome. é, em torno desse nome. E eu toda vez que conto essa história, as pessoas ficam, isso foi verdade mesmo. Eu digo, foi, menino. Tem histórias verdadeiras que parecem que são inventadas, mas são reais. É, é verdade. Como diz, né, o Manuel de Barros, é linda mesmo. E Pois é, pois emocionante. é. Emocionante a história, Nélia. Não é, eu acho Obrigada essa por história trazer muito ela linda aqui. também. Muito Poxa, linda, obrigada a você né? por perguntar. São as costuras do amor da vida, né? Inexplicáveis e que é o movimento do amor acontecendo na vida da gente. E É, Adélia, eu queria saber, queria te perguntar como foi a tua história com o contar histórias. Como foi que você começou a contar, assim? Claro que a gente
nasce contador de histórias, né? A gente conta o tempo todo. Mas como foi que você percebeu, assim, que... Ou você decidiu que, agora eu quero contar histórias, agora eu vou me preparar para contar histórias para outras pessoas, assim... Tem um momento, assim, que isso aconteceu, isso foi acontecendo Tem, devagarzinho. Conta pra gente. tem. Tem. Não, começou assim. Eu sempre escutei muitas histórias em casa, porque os meus pais sempre falaram muito da vida deles. As histórias que eu digo que escutei em casa são as histórias de vida das pessoas e dos meus pais. Eu não tive tanto acesso aos livros literários, às histórias literárias em casa, mas eu tive muitas histórias de ensinamentos de vida. Meus pais sempre contaram. E como a gente sempre viveu muito distante das famílias, tinha muitas histórias da nossa família, porque assim eu podia conhecer quem era minha avó, quem era meu tio, quem era minha tia Aida, quem era... que eu não conheço. Tia Aida, eu conheço... Ela foi na minha casa quando eu era criança, a gente morava em Fortaleza ainda. E assim acontecia. Mas eu não lembro dela. Hoje está mais fácil por causa da tecnologia, mas na época que eu era criança, ainda não tinha esse celular e não tinha tanta coisa assim. E, enfim, eu sempre cresci ouvindo muitas histórias, mas eu achei que isso fosse uma coisa muito comum, Júlia, em todas as casas. Eu achei que todo Sim. mundo tinha casa igual a minha, que os pais conversavam, que os pais falavam sobre as coisas, que os pais contavam sobre as viagens, sobre os namoros. A minha mãe conta muito, assim. Ela morava em Manaus, né? E tinha uma parte de reserva da floresta. Ela ficava contando que ia namorar lá no meio da floresta. E eu ficava bestinha com as histórias dela. Eu dizia, mãe, tu tinha coragem. E ela, eu tinha. Era muito bom, não sei o quê. E eu ficava contando essas histórias e eu ficava vibrando. E eu achava que toda casa era desse jeito. E aí o que aconteceu? Quando eu fui ficando mais velha, fui ficando adolescente, eu fui indo para a escola e fui contando essas histórias para os meus amigos. As minhas amigas e os meus amigos da escola adoravam os meus pais por causa dessas histórias que eles me contavam. E aí eu sempre tive essa possibilidade de contar a história para as pessoas também. Eu tanto ouvia na minha casa quanto contava. Só que eu não me dava conta do tamanho que era isso. Do tamanho. Eu não imaginava que existia profissão. Que o narrador de histórias tinha milenarmente essa profissão. Eu não imaginava. Era muito longe do meu conhecimento. Sempre foi da tradição mesmo e sempre foi do popular a minha vivência com as histórias. Só que quando eu fiquei adulta, eu fui estudar pedagogia. Quando eu estudei pedagogia, eu encontrei uma professora muito, muito maravilhosa. Ela se chama Xanda Guedes. E Ilka é muito amiga de Xanda. Eu conheci Ilka depois por causa de Xanda, através de Xanda. Mas Xanda, ela na universidade, ela me deu aulas sobre literatura infantil. E ela levou o violão e ficou tocando violão na aula e contando histórias. E eu fiquei embasbacada. Porque eu fiquei, caramba, uma professora da universidade fazendo isso, que coisa linda. Na hora, assim, caiu minha ficha de que o que Xanda estava fazendo era muito próximo do que os meus pais faziam. Muito próximo. Meu pai não tocava violão, minha mãe também não. Mas sabe aquele sentimento da palavra? O olho de Xanda brilhava do mesmo jeito que dos meus pais brilhavam quando me contavam. Daí eu fui arrebatada, assim. Eu falei, eita, tem alguma coisa que é maior do que a minha casa. Mas aí, enfim, fiquei na minha, né? Tentando saber o que era aquilo. E me aproximei de Xanda. Xanda me ouviu contar histórias e tal. E nessa mesma época eu estagiava numa ONG que fica na comunidade que eu morava, que era o Bode, que foi a comunidade que eu cresci.
que se chamava SMAP, se chama ainda existe, SMAP. E lá no SMAP eu trabalhava de educadora social, que eu já fazia os trabalhos, antes de conhecer Xanda, eu já fazia os trabalhos como educadora social e toda segunda e sexta eu levava história para os meninos. Segunda e sexta eu levava e segunda e sexta eu trazia, porque eles me contavam também as histórias de como foi a semana, como foi o fim de semana na segunda-feira. Minha gente, vou contar essa história e se vocês conhecerem alguma história, me contem na segunda. E assim a gente fechava a sexta. E no SMAP, quando eu encontrei Xanda, que eu já trabalhava no SMAP, eu falei, nossa, olha só o que eu faço, né? Eu faço algo parecido no SMAP, sem saber o que era. Eu não sabia que esse era o nome, mas eu fazia algo parecido. E logo depois dessa oportunidade de conhecer Xanda e de trabalhar no SMAP, eu fui fazer estágio numa outra instituição que tinha uma biblioteca comunitária dentro do espaço, que era uma ONG que se chama Peró, que é um nome indígena, né? Que significa criança. E lá no Peró, que é do Shopping Guararapes, essa instituição, era para as crianças da Redondeza. Estavam precisando de uma pessoa para a biblioteca, eu fiz o teste e fiquei como estagiária dessa biblioteca comunitária. Aí, Júlia, é que a coisa começa a mudar. Porque eu me aproximei humanamente dos livros, leitora de livros infantis. Foi nessa fase que eu passei a devorar os livros e conhecer os livros de literatura. De fato, né? Assim, eu tinha, sei lá, o acervo da biblioteca era enorme e eu tinha tudo aquilo só para mim. E para emprestar também, claro, eu não sou tão ciumenta assim. Mas eu tinha aquilo tudo para mim. As crianças entravam na biblioteca tão fascinadas quanto eu, porque eu tava me sentindo, assim, a minha infância foi muito valorizada daquele espaço, porque eu realmente tive os primeiros contatos com importantes livros, né, da literatura infantil nesse espaço. E aí, quando eu fui pro Peró, quando eu comecei a trabalhar no Peró, eu tive a sorte de ter como grande mentora, assim, coordenadora da biblioteca, uma grande mulher chamada Érica Versosa. E Érica Versosa fazia vários cursos e já contava histórias em espaços que eu nunca imaginei contar, que eram as livrarias da cidade. Eu do bode quase não ia na cidade, imagina entrar numa livraria. Nunca imaginei estar nesses espaços, mas Érica me mostrou que isso era muito possível. E ela já contava acho que na livraria Saraiva, e ela contava histórias lá e fazia vários cursos sobre, porque a Érica já entendia muito bem, ou estava nos caminhos de entender muito bem, ela procurava muito entender bem o que era a narração de histórias no mundo e aqui, como ela podia fazer. Enfim, a Érica percebeu que eu tinha muita aptidão não por ser muito boa no que fazia, mas aptidão porque gostava muito daquele universo. E ela me levou para alguns cursos também, tanto com ela, para participar fazendo as oficinas, porque ela também mediava oficinas, quanto participar como espectadora mesmo, ouvinte das oficinas. E foi assim que eu cheguei em vários outros cursos. Eu fui impulsionada por Érica a estudar mais sobre isso. E estudando mais sobre isso, fui conhecendo mais pessoas, conhecendo mais contadores, entendendo que esse universo era gigantesco e que era muito para mim. Eu fui entendendo que esse universo era o que eu queria e o que eu esperava da vida. E eu me sinto muito feliz em ter essas pessoas na minha vida que me indicaram esses caminhos. E me sinto muito feliz
pelas histórias terem me acolhido também, porque elas me fazem muito feliz. Dá para perceber. Bom, Olha, e assim foi, e assim foi. Mas teve outras coisas também. Tô te interrompendo, Júlia. Você ia sim. falar? Não, eu Você só quer ia falar alguma coisa? comentar que Yuka falou que a Xanda entrou por aqui. Eu acho que é a Xanda que você. Xanda! Amore! Que saudade! Xanda, como você foi importante na minha vida. Como você é importante. Mas como você foi importante no momento que eu, adolescente, saindo da adolescência, entrando na maturidade adulta, assim, na vida adulta, como você foi importante para minha vida profissional. Muito obrigada. Que Sim, aí o que lindo. eu ia dizer também, Julinha, obrigada, viu, Júlia, por essa oportunidade de falar isso para a Xanda e falar isso para a Érica e para todo mundo que me ajudou nesses caminhos. Para Cia Palavras Andarilhas, que sempre abriu as portas para nos ouvir, né? Para, deixa eu ver mais, um Baiá, para Ana Carol Lemos, que foi o primeiro curso que eu. Não, primeiro curso não, o segundo. O primeiro curso foi com os tapetes contadores de história. Então, agradeço muito a esse povo que me fez enxergar o que eu queria fazer na vida. Sim, mas aí deixa eu Ah, contar essa história que é muito especial. Essa me outra. Todas conte, são especiais, mas essa outra é muito me importante. conte. Uma vez eu fui Ô, contar a Adélia, história. rapidinho, só antes de tu contar, deixa eu te perguntar. Como eu sei que você faz muitas coisas no papel, em papel, você tá mexendo em algum papel aí perto do celular? Então, Eita, vários. eu tô fazendo Então, um barulho, é? barulhinho aqui, aí eu acho que o pessoal deve Meu estar Deus, ouvindo olha com o também. que que eu tô. Vou mostrar, vou Como mostrar. assim? Eu tô com um Mostra. botão e tô com Ah, isopor. tá Tava fazendo explicado. assim, ó. Meu Deus, não imaginei que tivesse aparecendo. Que mico, tá bom, vou parar. Eu imaginei. A Adélia tá aprontando alguma arte ali com as mãozinhas ali debaixo do celular. Ah, mas desculpa, Adélia, Era mas eu conversando e agora, mexendo aqui nos negócios. agora a gente Mas sabe o pode que é ouvir isso? sua É mania, olha. história, assim. Quando o povo me telefona, eu não sei vocês, mas quando eu tô falando no telefone, eu tenho uma mania danada de estar desenhando coisa com a caneta, com lápis. Eu tô Riscando. falando no telefone, pode ter certeza que eu tô riscando. Aí agora eu não tinha caneta, fiquei com o botão fazendo zoada no isopor. Desculpa, Júlio. Ah, mas agora a gente pode ouvir sua história. Se eu Ai, lhe meu Deus do interrompi, céu. eu que lhe peço desculpa. Diga aí pra gente. Oxente, que é isso? Olha, mas a outra coisa bem bonita que aconteceu foi que eu fui contar a história numa feira de leitura lá no Centro de Educação, na Federal, na Universidade Federal. E eu fui morrendo de vergonha. E foi assim, de supetão, porque não era para ser Sim, eu. Tinha uma contadora de histórias que ia no dia, mas ela não pôde estar presente. E eu fui, assim, me chamaram. Olha, tu tá com o tempo disponível, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Porque a pessoa não vai mais. Aí eu falei, não, tá certo, eu vou, eu chego. Aí cheguei lá morta de vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? Esse negócio de substituir já é assim, né? Meio estranho. Que as pessoas vão esperando ver a pessoa, né? Que tava no cartaz. é, Aí eu falei, eita, meu Deus, como é que vai ser? Eu fui morta de vergonha. Aí quando cheguei lá, eu contei uma história, olhei para as pessoas assim, falei, cara, essas pessoas estão muito queridas comigo, estão me acolhendo muito. Acho que eu vou contar uma história de amor para elas. Aí eu contei uma história de amor, que é a história que Giba Pedrosa me contou em público, né? Contou para um monte de gente, mas eu ouvi a primeira vez com ele, que era a história do pequenino grão de areia. Não sei se você conhece, que é a história de um grão de areia que se apaixona por uma estrela do mar. Não, uma estrela do céu. Ele se apaixona por uma estrela do céu.
E tinha uma música de Dalva de Oliveira que falava sobre essa história, enfim. Aí eu contei essa história do pequenino grão de areia e terminei a história. E as pessoas aplaudiram e tal, eu já estava um pouco menos nervosa. Aí eu falei, minha gente, obrigada. Aí veio outra contadora de história e foi contar outra história. Só que aí eu levei as minhas coisas pro lado e fui arrumar as minhas coisas. E tinha uma moça chorando muito, vindo na minha direção. Só que a universidade tem um corredor para onde eu estava, e eu fiquei olhando para trás, achando que ela estava chorando por algum outro motivo, né? Querendo falar com outra pessoa. Aí eu falei, eita, meu Deus, a menina tá chorando, aconteceu alguma coisa. Aí eu fiquei parada olhando para ela. Só que ela queria falar comigo. E ela chegou chorando muito, muito mesmo. E eu fiquei, moça, a senhora tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Quer que eu ligue para alguém? Ela falou, não, eu quero falar mesmo com você. Olhe, seu nome é Adélia, né? Eu falei, meu nome é Adélia. Ela falou, olha, Adélia, eu tô muito emocionada porque você contou hoje uma história que a minha avó contava para mim. Aí ela contou a história da avó, disse que a avó tinha falecido há alguns anos. E que naquele dia, exatamente naquele dia, ela tinha passado por uma situação bem ruim. E ela tinha sentado no jardim da faculdade, que ela estudava lá, e ela começou a conversar com a avó dela e pensar: minha avó, por favor, me ajude. Eu estou me sentindo tão sozinha e eu não estou conseguindo mais. Eu não sei mais o que fazer. Olha, eu queria que a senhora falasse comigo, queria tanto que a senhora estivesse aqui. E ela me contando e nós duas chorando já, né? Que eu já E eu imaginava quase como aqui seria. também, né? É. Nossa. E aí ela, muito obrigada, Adélia, porque olha, eu nem ia ficar para ouvir essa história. Eu nem ia ficar para a feira de leitura. Mas alguma coisa, quando eu passei, me fez parar. E quando eu vi que você ia contar essa história, eu tive certeza que era minha avó falando comigo. Minha irmã. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Porque eu já estava aos prantos pior que ela. Meu E Deus, foi Adélia. muito forte, Júlia. Muito forte a sensação Nossa, muito. de que eu estava ali naquele momento e que eu precisava ter ido e que eu precisava estar lá. Foi muito forte essa sensação Sim. para mim. Todas as vezes que eu vou contar a história, eu me agarro nessa sensação. Porque a vergonha vem, a timidez vem. Mas quando eu penso nessa história, eu fico lembrando dessa sensação e penso, cara, se alguém me chamou é porque por algum motivo eu preciso estar lá. Então, já emendando nas perguntas que você me fez antes desse nosso papo aqui no Instagram, muito do meu sentimento de vergonha e de insegurança para contar histórias vem dessas emoções e dessas energias e desses mistérios da vida que aconteceram em encontros que eu contava e foram fortificando esse meu entendimento de que a história precisa estar lá. E que naquele momento eu sou porta-voz dela. Então, se ela está sendo chamada, eu preciso estar lá para poder contar. E eu acho que isso ajuda muito. E isso foi o que mais me ajudou. Ter encontrado todas essas pessoas me ajudou muito a saber o que eu fazia e a saber o que eu queria. Mas ter encontrado essas pessoas que se emocionaram com as histórias, que foram tocadas pelas histórias, me ajudou muito mais a reconhecer o poder das histórias, o mistério das histórias. E, e eu sou muito devota a elas, sou muito agradecida e esse entendimento me fez muito bem. Assim, para mim é muito forte e me fez muito bem, porque me fez enxergar os medos que vinham do meu ego, me fez, sabe, saber que existe, mas não ligar muito para isso, sabe?
me fez perceber o quanto a palavra ela é. Ela é. Ela não precisa de muita coisa, não. Ela já é enorme. Ela já é gigante. E, e todas essas minhas, enfim, características humanas de egocentrismo, de insegurança porque eu não tô com a roupa nova, porque eu não tô com figurino, porque eu não tô com elementos para contar, porque todo esse enredo que a gente cria para esse momento, ele foi, ele não desapareceu, mas ele foi amenizado. Mas não foi amenizado por mim. Talvez se eu não tivesse escutado tanto essas histórias das pessoas, da emoção das pessoas e de como as histórias tocam a vida das pessoas, eu não tivesse percebido isso. E foi isso, as coisas foram acontecendo. E parece meio filosofia para mim, mas é porque é mesmo, eu sinto muito isso. E é minha fonte de energia. As histórias hoje, elas são minhas fontes total de energia. Assim. É onde eu me recomponho. E é muito bonito como elas acham a gente também, né? Como elas acham a gente. Eu fico muito besta. Porque elas acham e é muito bonita a sua história. A gente mais precisa, né? Adélia? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Deu uma cortadinha, mas eu tô te ouvindo. Um pequeno atraso aqui. Tem uma amiga agora, eu digo amiga agora, porque eu tô mais próxima dela, mas eu sempre fui amiga dela, ela nem sabia que eu era amiga dela. Ela se chama Daniele. Ela nem sabe ainda, né? Ela nem sabe ainda. Ela nem sabe que eu sou amiga dela, mas eu sou best friend dela, ó, já faz um tempão. E a Daniele tem um trabalho lindo que se chama Oráculo de Histórias. E ela faz um trabalho com o livro Mulheres que Correm com Lobos. Ela faz encontros de oráculos. As histórias são o oráculo para as mulheres que ela encontra. E quando eu conheci esse trabalho da Daniele, eu fiquei pensando, meu Deus, esse é o nome certo. Oráculo, elas são oráculos mesmo. Esse é o nome certo para as histórias que sempre me rodearam e sempre me ajudaram e sempre me acolheram a perceber as coisas que importam na minha vida. Assim. E acolher também as coisas que eu não quero acolher na vida. Elas me fazem olhar para isso. Eu aprendo muito com as histórias. Elas são minhas mestres. E por isso sou tão apaixonada. E é muito bonito de ver. É muito bonito de ver, Adélia, seu respeito pelas histórias, né? Seu carinho tão grande pelas histórias também. E, assim, perceber como você não tem medo das histórias, né? Como você se abre para elas. Porque, às vezes, algumas histórias assustam a gente, né? Porque mostra alguns lados nossos que a gente não quer muito entrar em contato, tem medo de ver. E você não, assim, você é essa pessoa que tem essa consciência de si mesma, você se observa, né? Percebe o que é história do ego, percebe o que é o fluxo do universo acontecendo na tua vida, né? Do quanto as pessoas envolvidas com a literatura, com a palavra, com a oralidade estão à tua volta, né? E a sincronicidade que o teu caminho tem com as histórias. Você contar
uma história de uma avó no dia que a menina, né, que a moça pediu uma resposta da avó. Isso é uma resposta muito grande, né, do universo, uma sincronicidade muito bonita. E, Sim. enfim, é muito bonito esse seu amor E pelas histórias, né? E é uma coisa construída por elas, Júlia. É muito engraçado falar assim, porque parece que elas são vivas, né? Porque pra mim elas são mesmo, assim. Elas não têm carne e osso, mas elas são bem vivas. É muito impressionante como elas foram me fazendo enxergar isso, porque eu não enxergava, não. Elas tiveram que gritar mesmo, assim, para eu poder escutar e enxergar, abrir meu olho, arregalar meu olho para poder enxergar. Porque isso acontece com todo mundo. Eu tenho certeza que todo contador de histórias tem uma história dessa para contar. De alguma criança que se sentiu muito emocionada com alguma história que contou, ou alguma pessoa num hospital que o contador de histórias foi contar e tinha alguma coisa, sabe, que a tocou. Isso acontece com todo mundo que se abre para as histórias. Porque as histórias nos ensinam muito, né? Elas são ensinamentos e são experiências de vida. Então, por isso que toca tanto o coração da gente, porque são experiências de vida. Então, elas me fizeram enxergar isso. Eu também tenho medo das histórias, viu, Júlia? Você estava falando aí, é bonito que você se abre, mas elas me assustam também. Só que eu tenho hoje uma gratidão tão grande por elas que eu, mesmo amedrontada, entendo que eu preciso olhar para aquilo, sabe? Eu tenho medo, mas eu enfrento, porque elas me dão essa força também para enfrentar. Então eu já revi muitas couraças minhas, já revi muitos defeitos e já revi muitas felicidades e já revi muitos propósitos na vida, porque as histórias me encontraram e me fizeram enxergar o que eu precisava naquele momento. E é sempre assim, é assim com todo mundo. É assim para todo mundo que se abre para a literatura, é assim para todo mundo que se abre para ouvir o que uma pessoa tem a dizer. É assim para quem se abre para os mistérios da vida. Tem a Cecília Meirelles, né? Tem a minha amiga Savana, ela ama muito Cecília Meirelles. E a Cecília tinha um poema que se chama O Mistério do Sem Fim. E aí a Savana musicou, ficou muito lindinho. Mas aí ela dizia, o mistério do sem fim equilibra o planeta. E se não fossem esses misticismos, esses mistérios, essas coisas que nos explicam sem explicar, a gente não era equilibrado, não tinha como equilibrar essa balança da vida. Eu fico E o muito mistério da contente de ter vida. encontrado as histórias. O mistério da vida. Mistério da Agora, ô moça, por acaso a senhora voltou a mexer no potinho de isopor? Não, mas eu fiquei mexendo. Tá bom, eu vou falar com vocês com a mão aqui, ó. Mão pra cima, Adélia. Mão pra cima. Ai, Adélia. É a mania de falar mexendo nas coisas, Júlia. Olha, Adélia, tem tanto comentário carinhoso aqui que é uma pena não conseguir ler todos, mas é muito carinho que tem aqui nos comentários de todo mundo. A Erika acabou de falar dos seus dotes manuais, né? E só uma coisa que você falou, Adélia, que você disse, mas eu também tenho medo das histórias, mas reconhecer esse medo, né, já é uma abertura muito grande. Já é o se abrir para as histórias, reconhecer que tem esse medo mesmo, que faz parte dessa humanidade que a gente está. Mas, Adélia, você disse uma coisa que puxou um fio aqui para mim. Você disse que as histórias gritam, né?
E, sabe, Adélia, você já conversou com seus botões? Já. Já, já. Como é que foi? Algum botão já gritou com você? Já. Pois então, Adélia, às Já vezes gritou. eu percebo assim que quando, né, tem alguma coisa do ego gritando comigo, algum botão do ego gritando comigo antes de contar histórias, sabe? Algum medo, algum nervosismo, algum medo de errar, a timidez também. Eu percebo que os meus botões, eles gritam às vezes, né? Comigo. E eu vejo que, eu percebo que isso acontece com outras pessoas também. A gente tem alguns botões aqui internos que ficam gritando um monte de abobrinha pra gente. E Acontece comigo direto. eu queria, Adélia, que você imaginasse que você é um botão de uma pessoa que vai contar histórias. E tá muito preocupada, assim, tá nervosa, tá ansiosa, tá tensa, tá com os botões todos gritando, falando um monte de abobrinha. E queria que você pegasse esse botão que você trouxe e que você imaginasse que você é esse botão dessa pessoa e que você trouxesse uma mensagem para essa pessoa nesse momento. Por favor. Ai, que bonito isso. E forte. Eu acho que eu ia dizer pra pessoa que se fosse esse botão. Eu trouxe um botão bem pequenininho. Acho que eu vou dizer pouco Segure também, ele. já que o meu botão é pequeno. Olha, eu vou dizer que as histórias, elas estão no mundo muito antes que qualquer coisa no mundo. E que se ela chegou até você, é porque você precisa, prestar atenção nessa tradição milenar e precisa aprender com as histórias a viver melhor. E que elas estão no mundo e precisam estar, porque se não fosse para você contar a história, elas não chegavam para você dessa forma que chegam. Então conte, ajude elas a continuar no mundo. Tem coisas muito maiores que nós no mundo. E as histórias é uma dessas coisas. Então preste atenção nelas. Deixe de prestar um pouquinho de atenção em você. E preste um pouquinho de atenção mais nelas. Se desvaideça. Essa palavra não existe. Mas foi a que veio agora na minha cabeça. Mas tire um pouquinho da vaidade humana e preste atenção um pouquinho nisso que já existe há muitos anos no mundo e que precisa continuar, porque se não precisasse, não chegava nas pessoas da forma que chega. Acho que é isso que eu ia dizer. Uhum. E se a pessoa não quisesse prestar atenção, eu ia ficar me abrindo, saindo da casa o tempo todo, até ela me ouvir. Que lindo, que lindo. Adélia, eu quero lhe dizer que... Xandinha, também te amo. Tô vendo sua mensagem. Tá certo. Também Ela te te amo despediu, até o né? infinito e além. Que lindo. Mas, Adélia, tem uma coisa muito importante para acontecer agora. Esse botão que você estava segurando, ele gravou toda a sua mensagem. A mensagem está toda gravada aí nesse botão. E agora, eu vou lhe pedir para você passar ele para mim, porque ele vai ficar aqui, ó, nesse bastidor, gravado com outras mensagens de outros botões aqui. E eu vou lhe pedir para você aproximar ele aqui da câmera do celular, que eu vou pegar ele. Opa, deu uma travadinha. Foi. Será que voltou?
Voltou. Voltou. Você vai. Voltou agora. Vou lhe pedir para aproximar ele da câmera devagarzinho. Cuidado para não cair, que eu vou pegar ele do lado de cá. Tá certo? Aproxime Tá. aí. Aproxime Tá. mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Peraí que tá chegando. Oi, chegou. Tá. Pode soltar. Pode soltar que chegou aqui. Chegou, Adélia. Ó. O seu botão. A sua mensagem, Adélia. Ó. Que bom! De coco. Vindo direto de Pernambuco, esse botão. Coisa mais linda. Deixa eu pregar ele aqui rapidinho. Não sai daqui não, minha. Pera aí. Fernanda! Fernandinha, você tá aqui. Nanda tá por aqui. Nanda já esteve aqui no Conversa com Botões também, Adélia. Ó, o botão de Nanda aqui, ó. Vocês. Oxi, Nanda. Coisa linda. Fernanda é outra pessoa, meu Deus. Que já participou tanto da minha história de vida. Amo você, Fernandinha. São muitos fios de histórias, né? Fernanda, Leila, Oxi, Érica. também. Saudade enorme. Saudade, gente. Érica, Adélia. que já falou das minhas artes, Érica. Amo você, Érica. Adélia, Diga, Julinha. olha, agora o seu botão, a sua mensagem. Agora é uma mensagem do mundo. Tá aqui gravada, junto com vários outros botões, com várias outras mensagens. Obrigada pela mensagem, Adélia. Mas, Adélia, eu queria lhe perguntar se você quer compartilhar com a gente um trechinho de um texto, alguma história, alguma ilustração que você fez, que você desenha. Como a Érica falou, você faz cenários, né, para quem conta histórias, desenha as roupas também. Você quer mostrar alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa aqui com a gente? Nossa, eu quero. Tem tanta coisa que eu queria compartilhar. São tantas coisas. Eu vou mostrar algumas coisas. Eu vou mostrar 2 coisas. Não, 3 coisas. Será que vai dar tempo? Não, eu vou mostrar uma coisa primeira. Ah, não, Adélia, tu já falou 3. Eu vou mostrar. A gente tá esperando no mínimo 3 agora. Menos que isso não vale. Eu vou mostrar. De 3 pra cima. Eu vou tentar fazer rapidinho a amostragem aqui pra. Eu pensei em contar essa história, mas eu vou contar outras coisas, aí não vai dar tempo de contá-la. Mas olha, esses foram os meus primeiros elementos para contar a história. Toda vez que eu contava essa história, me vinha a sensação muito forte de ver esses bichos da história. Aí eu acabei fazendo eles um dia. Esses foram os meus primeiros elementos. Nunca contava com elemento nenhum, mas esses aqui pediram para nascer. Aí, ó, essa é a história dos 3 cabritos. Ah, meu Deus! Esse é o cabrito. Eu acho que eu já ouvi você contar. Meu Deus, essa história é muito boa. Mas Os eu tô 3 esquecida, eu não lembro mais não. Eles são irmãos. Ó, eles são irmãos, Júlia. Eles são irmãos e são muito companheiros. E ó, são 3 irmãos muito queridos. Esse é o cabritão, que ele tem chifres muito fortes, tão fortes que dava para derrubar um elefante de uma vez só. Ó. E esse aqui é o cabrito. O cabrito que era o mais inteligente dos 3 irmãos. E esse aqui é o cabritinho. O mais novinho, que era o mais rápido de todos os irmãos. Tinha um mais forte, um que tinha muitas ideias criativas e inteligentes,
e o mais rápido de todos. E também o mais medroso. Ele era medroso. Mas ele confiava muito nos irmãos. Então os planos deles deram sempre certos, porque um confiava no outro. E aí esses 3 cabritos, eles têm que passar... Eles sabem que perto da casa deles tem uma ponte e que embaixo da ponte tem um ogro, que é muito malvado e nunca deixa ninguém passar pela ponte. Que ele acha que a ponte é só dele e só ele pode ficar lá na ponte. Aí o pequenininho um dia se arreta com essa história e diz: meus irmãos, a gente tem que acabar com isso. Que negócio é esse? Nossa comida do lado de cá já tá acabando e o ogro não deixa ninguém passar por aquela ponte, que lá do outro lado tem um monte de grama verdinha. Vamos acabar com essa história. A gente tem que armar um plano para isso acabar. E assim eles armam um plano e eles passam pela ponte, um de cada vez. E o ogro é esse aqui, ó. Vou mostrar o ogro. Olha o meu ogro. E ele era muito forte, ele, a barriga malhada, mas olha a sunguinha dele. Esse ogro é um chamego. Pra mim e pros meninos. Geralmente eu conto essa história pra crianças e eles gostam que só desse ogro quando aparece. Mas enfim, o ogro quer muito pegar eles, mas aí eles, como armaram um plano, foram bem organizados. O pequenininho confiava nos irmãos e quando passou e viu o ogro diz pra ele que ele não vai passar de jeito nenhum, que ele vai virar comida do ogro naquele exato momento. Aí o pequenininho diz assim: não, mas o senhor tá com fome pequena, média ou grande? Me responda antes de me comer, por favor. Aí o ogro diz: eu estou com muita fome, muita fome. Ele fala: então, seu ogro, já que o senhor tá com uma fome grande, o senhor bem que podia esperar o meu irmão, ele tá vindo aí, ele é maior que eu. Eu sou pequenininho, se o senhor me comer, nem vai dar para encher a barriga do senhor. O senhor pode esperar pelo meu irmão? Me deixe passar. Aí o ogro, achando que realmente ia fazer uma boa espera, deixa o irmão passar e fica esperando os irmãos maiores chegarem. E assim eles vão, chegando até o fim da história. E quando chega no fim da história... Vocês querem saber o fim da história? Conta ou não conta? Sim! Bom, quando chega no fim da história... Quando chega no fim da história, o cabritão, que era bem forte, fica se fazendo que não tá ouvindo o ogro. E o ogro, já muito irritado, porque já estava com muita fome, diz para ele: eu vou comer você agora, você não vai passar pela minha ponte, eu estava esperando por você esse tempo inteiro, cabritão, e é agora que você vai virar a minha refeição. Aí o cabritão espera o ogro ficar bem irritado e chegar bem pertinho do chifre grandão e forte que ele tinha. E quando ele chega, ele dá uma chifrada no ogro. O ogro cai dentro do rio, só que uma pedra saiu rolando bem do lado e prendeu o ogro lá embaixo do rio. E dizem que até hoje ninguém sabe mais. O do ogro ninguém mais viu, ninguém mais soube. Não se sabe se a correnteza levou, não se sabe se ele ainda está lá vivo, não se sabe se a pedra o matou, ninguém sabe. Bom, o que se sabe dessa história é que finalmente os 3 cabritos conseguiram passar por essa ponte e também todos os humanos e bichos que viviam do lado de cá puderam passar para o lado de lá sem que o ogro fizesse nada de mal com ninguém. E a vida foi bem boa poder passar de um lado para o outro. Assim. Eles ajudaram todo mundo a passar de um lado para o outro. Essa foi uma história. Que linda! Obrigada. Que linda, Délia. Essa história é muito massa. Eu adoro contar essa história. Eu fico muito empolgada com ela, porque ela é muito legal. E olha, a outra coisa que eu quero mostrar. Dá tempo ainda? Diga aí, pelo amor de Deus. Dá todo o tempo do mundo. Quem vai dizer o tempo aqui é você. Não sou eu, não. Por mim, a gente fica conversando aqui até amanhã de manhã.
Deixa eu só botar. Agora foi o meu que deu aviso aqui de também. bateria. Deixa eu botar o meu aqui para carregar. Pronto, coloquei. Ai, olha, a segunda coisa que eu quero mostrar é um livro que eu fiz com o Ivan, que é um outro amigo querido, Ivan Rocha. Ó, esse livro é um livro que fala sobre o medo. Mas tem uma menina bem corajosa. Olha ela aqui. Ela está em cima do medo. Essa menina se chama Aline. E eu estou mostrando esse livro hoje porque eu fiz o lançamento com o Ivan. Ivan fez o lançamento comigo. Mas eu nunca mais falei desse livro para ninguém. Então eu estou devendo falar desse livro lindo para o mundo. Vou aproveitar aqui esse nosso encontro de botões para poder falar dele. Ô, Adélia, diz pra gente o título do livro, porque ele aparece invertido para quem tá assistindo. Eu vou dizer agora, digo agora. Aventuras de Line, volume 2. É porque a gente fez um e ele me chamou para ilustrar o segundo também. Aventuras de Line, volume 2. A saga contra o monstro do medo. E aí eu vou mostrar ele um pouquinho para vocês. Line é uma contadora de histórias, uma jovem contadora de histórias. E ela adora contar histórias de amor. E ela tem um mascote, um querido mascote. E ela tem vizinhos apaixonados pelas histórias. Aqui, ó. Que são as crianças vizinhas dela. E ela conta para eles desde quando eles são pequenininhos. E ela também. E às vezes eles se juntam para contar histórias para a rua toda. É muito divertido quando eles fazem isso. Só que Line foi sabendo que lá perto da casa deles estava aparecendo o monstro do medo. Mas Line não tinha medo de nenhum. Ó, esse aqui mesmo é o Dundum Sererê. Esse aqui é o bicho papão. Esse aqui é o bicho que se chama Nem Aí. Porque ele tem um grande poder, um grande feitiço. Quando ele chega perto das pessoas e coloca o feitiço dele, as pessoas ficam nem aí uma para as outras. Rapaz, é muito poderoso. Esse bicho tá solta por aí, viu? É muito poderoso esse bicho e ele tá solto assim. Mas Line não tinha medo dele, não. Aí, Júlia, o que acontece? O monstro do medo foi chegando cada vez mais perto das pessoas. E na cidade de Line já tinha um monte de gente que foi enfeitiçada pelo monstro do medo. Cada pessoa que entra no universo da boca do monstro do medo acha que a vida não tem mais jeito. Ó, essa menina aqui, ela tinha muito medo de ficar sozinha. Só que Line conhecia ela e contou que aquele monstro não era de nada. E falou algumas histórias de coragem para ela e ela ficou corajosa. E quando o monstro do medo apareceu para ela de novo, ela começou a dizer o que Line tinha falado. Você não é de nada, seu monstro. Vai embora daqui. E esse homem aqui morava também perto da casa de Line. E até gostava de ouvir muitas histórias. Histórias de coragem, mas ele estava com muito medo de ficar doente. E o monstro do medo, dessa vez, com ele, quase mesmo que levava para o medo total. Mas aí Line conseguiu chegar a tempo e contou que aquele monstro não era de nada, na verdade. E ele tomou coragem e quando o monstro chegou de novo para ele, ele disse: vai para lá, seu monstro, que você não é de nada. E ele conseguiu se desvencilhar do medo. Só que essa senhorinha aqui, essa senhorinha tinha um medo maior,
ela tinha um medo da morte. E ela estava muito desesperada, porque ela já estava muito velhinha e ela não sabia o que fazer. Porque ela sabia que a morte estava perto de chegar. Quer dizer, ela achava que sabia, ela não sabia de verdade. Que ninguém nunca sabe quando a morte vai chegar. Mas ela achava que tinha certeza que a morte estava perto de chegar. E ela foi colocando o medo dela para a família inteira. Ela estava muito desesperada. Aí um dia, Lini encontrou ela e ficou sabendo desse desespero dela. Aí ele começou a contar uma história de uma pessoa que estava muito desesperada também. E que depois criou muita coragem. Aí a velhinha chegou em casa e contou a história para os filhos. E os filhos ouviram essa história e ficaram com ainda mais coragem que a velhinha. Quando a velhinha se foi, ela encontrou com os filhos, né, no hospital e pediu para eles lembrarem da história que Lini tinha contado. E eles agradeceram Lini porque puderam se despedir da mãe sem medo algum. E o monstro do medo nesse dia nem chegou perto deles, nem precisou chegar, nem precisou ninguém dizer que ele era de nada, porque ali ele já não fazia mais sentido algum. Ninguém estava com medo mesmo dele. E Lini continuou contando suas histórias e afastando o monstro do medo da cidade dela e contando história para outras pessoas de outras cidades que foram contando assim nas suas cidades, e o monstro do medo cada vez mais foi se afastando. Dizem que ele sempre volta, mas quando a gente conta as histórias que a gente mais gosta e quando a gente cria coragem para contá-las, o monstro do medo, quando fica sabendo disso, vai embora, porque ele não é de nada. E Lini continuou espalhando as histórias por aí. E a história do Ivan termina assim, ó. A história de amor que Lini contava é também a sua preferida. Escreva aqui. Ah, que lindo, Adélia. Linda, E aí lindo, você pode lindo. escrever a sua história preferida e pode dar essa história preferida para alguém também. E assim as histórias Linda, vão continuando. linda. E que simbólica a história e como tem tanto a ver com o que a gente conversou aqui também. Que linda, linda. Mas me diga, Adélia, Sim. onde é que a gente encontra esse livro? Quem quiser Ah, esse sim. livro, onde é que a gente encontra? Ivan Rocha, Ivan, tem um Instagram aqui no, no Instagram. Meu Deus do céu. Ele tem um Instagram no Instagram. Mas é isso mesmo, ele tem um Instagram no Instagram. E vocês podem achar o nome dele, Ivan Rocha. O Ivan vende esses livros e eu também vendo os livros. Eu fiquei esperando Ivan poder vender mais, porque ele que fez o livro inteiro. Eu falei, eu vou dar um tempinho para meu amigo poder ver se consegue vender um pouquinho dos livros que ele mandou fazer, né? Porque a gente sabe como o livro é caro. Mas a Sim, gente também sabe que livro é um presente muito maravilhoso. E que a gente está vivendo num tempo de muito medo, né? Medo de sim, tudo isso que os personagens sentem, nós sentimos esses medos, nós somos esses personagens. E eu acho essa história muito necessária sempre. Mas para esse momento que a sempre. gente está vivendo, é uma história feliz de ser contada. Então eu estou vendendo também. O Ivan tá mais organizadinho que eu. Ele tem lá quanto é o valor. Tem um. Vou me organizar também assim. Vou fazer bonitinho o valor para todo mundo saber quanto é. E quanto é com frete e tal. Vou pesquisar. Mas o Ivan já tem isso muito direitinho. É só ir lá na página dele, Ivan Rocha, mandar mensagem para ele que ele manda entregar. E tem Certo, Ivan também Rocha. E se for a. com você? E se for com você? É por aqui pelo Instagram também? Pode deixar mensagem quem quiser. Tem algumas amigas que já deixaram mensagem e eu tô tentando fazer num lote só, para ir tudo de uma vez, sabe? Certo.
por causa dos correios e tal. Mas olha, no site de quem fez o livro da editora, que é o Novo Qual o nome? Estilo. Novo Novo estilo. Estilo. É que Certo, fica aí ao contrário para você, né? Mas é Novo Estilo. Parece que tem certo. no Instagram também, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. E é Novo Estilo. Também vende lá, na editora. E eles também chegam em casa também para vocês, quem se interessar. Tá certo. Mas Então, é só Ivan deixar a mensagem. Rocha no Instagram ou com você. Eu vou dizer o nome, o seu Instagram aqui, porque quando a live acabar, as pessoas não vão saber qual é o seu endereço. Quer dizer, eu acho que Tá. todo mundo sabe, né? Mas se por acaso alguém não souber, é a Adélia Narradora, né? Isso, Adélia? É, Tudo junto. é. Alguém uma vez. A Adélia é narradora, tudo junto. Uma vez. Tá certo, Fernandinha. Ela tá dizendo, eu vou ter que ir. Tá certo. Obrigada por ter vindo. Maravilhosa é Obrigada, tu. Nanda. Sim, eu ia dizer uma coisa e esqueci. Esqueci. Passou. Era uma Ó, coisa do Érica livro que eu tá. ia dizer? Tá certo, Olha, Mustafa. Eu faço a dedicatória. eu sei que tinha três coisas que você ia mostrar pra gente. Tinha três coisas. Depois você tentou diminuir para um, aí eu disse não, tem que ser no mínimo três. Ah, sim! A terceira coisa. Eu esqueci mesmo o que eu ia dizer. Bom, vou passar então para a terceira coisa. Essa terceira coisa é uma música. Uma música que eu fiz com duas amigas muito queridas. Uma se chama Gisélia Bellarmino, que é uma grande poetisa e escritora de histórias. E a outra é Luísa. Nós trabalhamos juntas na biblioteca, onde eu trabalho agora, atualmente. E fizemos uma música. Mas aí pode ser pro final, ou você quer pra agora, Júlia? O que você acha? Ah, então tá bom. Então vamos segurar essa música mais um tiquinho. Ó, Adélia, Érica lembrou aqui do Instagram do Palavra Imagem. Fala um pouquinho pra gente, Adélia, do Palavra Imagem. Meu, Érica, obrigada. Se você não lembrasse, eu não ia falar. Porque eu sou esquecida assim mesmo. Mas olha, o Palavra Imagem é @palavra, aí tem o tracinho embaixo, né, que é o underline, e imagem, palavra imagem. Palavra imagem é um experimento criado por mim para as minhas imagens, para as imagens que vêm das histórias, das minhas histórias pessoais ou das histórias que as pessoas pedem para eu ilustrar. Eu sempre gostei muito de desenhar e sempre desenhei muito na minha casa. Sempre pintei. Meu pai sempre desenhou. Meu pai desenha muito bem nas técnicas. Eu não conheço as técnicas de desenho. Fiz cursos de arte, mas eu não me dou bem com técnicas. Eu Ai, fico Adélia. desenhando, eu fico desenhando minhas coisinhas mesmo do jeito que vem, do jeito que eu sinto. E, e o Palavra Imagem vem para isso, assim, vem para que eu consiga compartilhar com as pessoas esses experimentos e esses meus sentimentos, que são através das imagens. Aí eu comecei também a fazer elementos para os contadores de histórias, porque eu conheço muitos contadores de histórias e eles conheceram meus desenhos e éramos amigos, e cada um que começou a dizer: Adélia, faz um boneco desse para mim, Adélia, faz um cartaz para mim, para botar não sei aonde. Adélia, eu queria um broche que tivesse vermelho e tal e tal. Aí eu fazia. E assim a coisa foi evoluindo, eu fui fazendo e fui aprendendo outras técnicas na produção mesmo, na criação para essa galera. Pronto, aí hoje
tá um pouquinho maior do que eu esperava. Porque eu esperava só mostrar mesmo. Mas agora as E, pessoas estão vendo e estão gostando e estão se sentindo parte também do Palavra Imagem. Tenho vários amigos, como Érica Montenegro, que me dá muitas dicas de como falar melhor no Instagram, porque eu fico no Instagram mesmo. Quando vocês veem a bolinha verde, é porque eu tô vendo ou vídeo de gato, ou meme, tô morrendo de rir pra ver meme, ou eu tô vendo alguma belezeira, ou eu tô vendo o vídeo da Beyoncé, ou eu tô vendo essas besteiras, tô vendo live de gente que é entendido da palavra e da literatura. Eu só fico no Instagram pra isso. Adélia, Pode deixar a mensagem lá. Bom, é isso. então, Aí, Érica, quando me vê, diz assim: Adélia, faz isso que aumenta seguidor. Eu digo: eita, rapaz, é mesmo, vou fazer. Mas nunca faço, mas eu vou fazer, Érica, eu vou fazer. mas olha, hoje eu vi um post lindo do Palavra Imagem, de um trabalho muito Ah, bonito que você fez para os tapetes voadores. Muito lindo. Gente, se é. alguém aqui ainda não conhece Palavra Imagem, pelo amor de Deus, vão Ai, lá Júlia. procurar, porque é muito bonito o trabalho de Adélia, é muito lindo, né? É muito Ah, capricho obrigada, Júlia. e, e é poesia em forma de imagem, né? Palavra imagem, como ela fala. Carol falou aqui, Adélia, disse, Juju, diz pra Adélia que eu sou fã dela. E Ai, meu Deus. Mas olha, E eu que Érica aqui sou está fã dizendo dela. também outra coisa. O mundo tem que conhecer você, Adélia. Pelo amor de Deus. Tem sim. Como é que saia da sua Oh, toca, mulher? Érica. Você tá escondendo esse seu talento para o mundo. Não pode, não. A gente podia fazer um combinado aqui. Todo mundo que está aqui. Ai, Reposta Júlia. uma publicação do Palavra Imagem e manda uma mensagem para a Adélia, manda uma mensagem para o Palavra Imagem para a Adélia responder, para fazer ela vir para o Instagram. Ah, é, né? É, né? Vou fazer um Vamos complô combinar aqui. É. instagramício pra mim. Tá bom, eu vou deixar de ver os meus gatinhos. Vou prestar mais atenção no Instagram. Ah, Adélia, mas realmente é aquela. É o dilema da vida, né? Viver ou vir para o Instagram. É, pois é. Ai. Então, pra Erika dizer que eu me lasquei mesmo. É a culpa sua de eu ter me lascado. É. Sua e de Júlia. Mas é porque a gente admira muito seu trabalho, Adélia. E Ô, realmente é o Júlia, que obrigada. a Érica falou. O mundo precisa lhe conhecer, moça. Mas, É, rapaz, eu pra isso. é muito amor que existe no que você faz. É muito amor. E Ai, a gente precisa desse amor. voltou. Manhã me Diga ligou mesmo agora. sobre Ela, você. ela não sabe que eu tô na live. Eu vou quando terminar, eu ligo pra ela. Mãe, espera um pouquinho, mãe. É. Oi, Ah, papinha. Penha. Tá bom, Penha. Ela tá dizendo, eu também acho. pois é, todo mundo acha. É, a gente sabe que você fica, né, cismada quando a gente lhe diz que você é talentosa, o que é verdade, mas pense dessa forma, né? É amor que você coloca nas suas palavras, nas suas histórias, no que você faz, né? E o mundo precisa desse amor, né? Ah, A gente Júlia. precisa disso. Ó, Obrigada. Diga o afirmando, mesmo de você. a Adélia é todinha amor. Oh, Adélia, meu deixa eu lhe Deus. perguntar uma Vem coisa. comer, vem comer, vem comer 1 quilo de sal comigo. Não é assim, né? Que as mães da gente tão boazinha. Vamos comer 1 quilo Tão de boazinha. sal.
Ou uma cocadinha de sal, né? A mãe que Tadinha sabe, de né? sal. A mãe que sabe. Sabe, muito sabe. Eita. Ah, minha gente. Mas que Hum. bom que vocês enxergam minhas verdades. Que bom, fico feliz. Fico Uhum. feliz. Obrigada. Adélia, olhe, Ah, eu queria ficar todo dia eu ouvindo você. também. É muito gostoso conversar. Mas como eu sei que a gente, né, precisa se encaminhar para uma Eita, despedida Salvador por chegando aqui de hoje, novo. não, dessa vez eu não vi, não. Eu quero lhe perguntar se tem alguma coisa a mais que você queira dizer aqui, que eu não lhe perguntei, e que você queira dizer, que você queira compartilhar. Ai, acho que não. Acho que eu me sinto contemplada com suas perguntas, Júlia. E eu sempre gosto muito de. Uma vez eu estava conversando com o Rodrigo, porque eu fiz uma live e me senti bem insegura, assim. Eu sempre me sinto desse jeito. Eu falei, ah, meu Deus, será que eu falei muita besteira? Aí o Rodrigo fala, não, não, mas você fica contando a mesma história sempre. Porque é a história das pessoas. Que eu gosto tanto de contar essas histórias. Porque eu sei que pode ter pessoas que não conhecem essas pessoas. E elas podem ser inspirações para essas que não conhecem do mesmo jeito que elas foram para mim. Então eu sempre conto, aí Rodrigo, você sempre conta a mesma história, mas eu gosto de ouvir. Mas ele é meu companheiro, se ele disser que não gosta, aí o negócio fica ruim, né? É, Mas tem olha, mas eu sei que ele disse de coração, e eu sei por que ele disse. Ele sabe o quanto grata eu sou por essas pessoas e por esse caminho meu que me fez encontrar essas pessoas. Então eu sei que ele falou de coração. Mas eu sempre conto, eu me sinto muito contemplada quando eu posso falar dessas pessoas, Júlia. E você me deu essa oportunidade de falar sobre Érica Montenegro e Versosa, sobre Xanda, sobre Carol, sobre você, que é uma amiga muito querida, que estava comigo nos momentos mais bonitos, assim, e nos momentos que eu mais precisei de amigos, você estava lá. Foi muito massa sempre conversar com você. Me amo muito, de verdade. Também oh, passaria Adélia. horas aqui conversando. Oh, Adélia. Também amo você, minha amiga. E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente vai fechar com música, né? Diga. Ah, vamos, vamos, Mas antes de vamos. fechar com a música, deixa eu só lhe contar uma história pequenininha aqui. Eu sempre Vai. tinha uma dúvida muito grande assim, poxa, quando eu estiver contando uma história, se alguém vier interromper e fizer algo que não tem nada a ver, como é que eu volto para a história? E eu não sabia como é que eu podia fazer isso, né? Na verdade, eu morria de medo que no meio de uma história alguém fizesse uma interrupção muito nada a ver. E na verdade, assim, eu percebo que isso é porque eu estava muito distante no meu contar, eu estava muito distante do natural. E aí, eu não sei se você lembra que eu fui ver você contar histórias numa biblioteca escolar lá em Recife. Combinei com você, eu fui assistir. E era horário assim que os pais começam a chegar para buscar os alunos. E aí, eu não sei se foi um pai ou se foi uma funcionária da escola que abriu a porta da biblioteca e você estava no meio da história. E aí você parou a história, assim. E aí a pessoa perguntou: o aluno fulano de tal tá aqui. Aí você se virou para os alunos, perguntou se o aluno estava, eu não lembro se estava ou não estava, e aí pronto, fechou a porta. E aí eita, e agora? Como é que a Adélia vai voltar a história? E aí você se virou para as crianças e disse assim: minha gente, mas onde foi mesmo que eu parei? Eu achei aquilo espetacular, pela simplicidade que foi. E desde esse dia eu nunca mais eu fiquei com medo Oh, que Júlia! de perder o fio da meada da história. Oh, que bom! Menina, essas coisas vêm na hora. E eu nem sei lhe dizer qual foi o dia e como foi esse momento, porque essas coisas saem na hora, assim. E
É muito divertido também quando acontece. E eu acho sempre muito bom trocar com eles, porque eles sempre dizem, né? Qual o momento que a gente parou. Que legal que isso lhe ajudou de alguma forma, Julinha. Oxe, eu nem sabia disso. Mas E é muito agora eu. natural, assim. É muito natural. Agora, é uma coisa natural que a experiência te traz, né? Que só o contar mesmo, assim, é que faz com que você, sei lá, solte uma dessas assim sem perceber. O vínculo também com as pessoas que te escutam fazem com que a gente, né, se aproxime mais e fale desse jeito. Eu acho muito massa você lembrar disso, porque é muito eu mesmo. Eu tenho mania. Eu sou muito perdida na vida. Assim, eu tô falando uma coisa e esqueço. Então já é costume meu dizer, mas eu tava falando o quê mesmo? E eu sempre, graças a Deus, tenho gente para me dizer onde foi que eu parei. Para me Ah, lembrar o que, que eu tinha esquecido. que Ai, lindo. mas é. Lindo, Délia. Ai, obrigada, Júlia, por lembrar isso. Me lembrar a escola e me lembrar a situação. E hoje em dia, às vezes, quando a história é interrompida assim, eu sei onde que parou, mas eu pergunto isso de propósito, assim. Eu adorei. Onde foi que eu parei mesmo? Que legal, Ah, que Adélia, legal. deixa eu lhe dizer, antes de você puxar essa música, é uma alegria muito grande conversar com você e lhe agradeço muito por ter aceitado, por ter partilhado com tanta generosidade, com tanto amor, as suas histórias, né, as suas histórias pessoais, a história dos Três Cabritos, a história de Line também. Muito obrigada, Adélia. Nossa, eu que agradeço, Júlia. A todo mundo que está aqui ouvindo e dando força, né, dando apoio. São as pessoas de sempre, né? Elas dão apoio sempre, isso é muito massa. Sim. Obrigada demais por ter me convidado hoje para falar, para perder um pouquinho a vergonha do Instagram também, que eu fico toda cagada para falar no Instagram. Mas foi bom ter falado com você, eu me senti muito à vontade. E é muito massa conversar sempre com você. Muito obrigada. Obrigada, Adélia. Por nada. Olha, deixa eu cantar então essa música pra gente encerrar. Cante. Essa música diz assim: fala sobre as histórias. O presente mais bem dado, a palavra mais bonita, o assunto remendado, a poesia da vida. Cada um traga seu ponto, cada um sua medida, para que a gente nesse encontro abonite mais a vida. Me conte uma história para eu levar onde eu for. Pode ser de uma saudade, pode ser de um grande amor. Me conte uma história para eu levar onde eu for. Pode ser de uma saudade, pode ser de um grande amor. O presente mais bem dado, a palavra mais bonita, o assunto remendado, a poesia da vida. Cada um traga seu ponto, cada um sua medida, para que a gente desse encontro abonite mais a vida. Me conte uma história para eu levar onde eu for. Pode ser de uma saudade, pode ser de um grande amor. Me conte uma história para eu levar onde eu for. Pode ser de uma saudade, pode ser de um grande amor. Ah, linda, 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 linda. É Muito linda, é linda. linda. Olha, quero então, antes de me despedir de verdade, assim, dizer dessa minha companheira de todas as horas, Rabuná. Rabuná foi um nome que uma criança inventou para minha alfaia. Ela perguntou como era o nome da alfaia e eu disse alfaia. Aí ela falou, não, esse nome não, o nome de verdade, o nome dela.
Aí eu falei, ixi, o nome dela é esse, eu só conheço esse. Aí ela falou, então eu vou me inventar um nome pra ela. Aí ela saiu, quando voltou com esse nome, Rabuná. Eu falei, oxi, essa menina ouviu isso aonde, né? Onde foi que essa menina ouviu? Que palavra é essa? Rabuná, rabuná. Eu nunca escutei essa palavra, né? Essa palavra tem significado. Ela significa o quê? Aí ela olhou pra mim e disse, significa festa de casamento, festa de alegria. Foi, fique besta, que foi desse mesmo jeitinho que eu fiquei. E aí a gente batizou o Rabuná naquele Batizou. E Tem Rabuná batismo mais bonito. me acompanha nessa beleza de som o tempo todo. E chego no coração das pessoas muito mais rápido por causa do som dela. Tenha certeza disso. Que linda, que linda a força que tem Rabuná e o nome que ela traz e a história desse nome também. Muito linda, Adélia. Não é, Júlia? É cada história, Ah. não é, nas nossas vidas. São muitas Adélia. histórias bonitas. São sim. Muito obrigada a você, obrigada a todo mundo que está por aqui, a quem passou por aqui também. Obrigada pela escuta, pelo tempo dedicado, que é o maior presente que a gente pode oferecer para alguém. E pelas palavras aqui tão carinhosas, tão generosas de todo mundo. Verdade. Uhum. Digo mesmo, Julinha. Obrigada, Adélia. Pois tu vai me ajudar, Adélia, porque eu sou difícil para eu conseguir me despedir. Vamos juntas? Vamos. Como a gente faz? Vamos. Desliga? A gente desliga o vídeo? Vamos desligar. Você desliga daí, eu já desligo em seguida. Combinado, Nicolau? Ai, tá bom, combinado, Tina. 1, 2, 3. Tchau, Julinha. Já. Tchau, minha gente. Tchau, tchau, gente. Beijão, Adélia. Um beijo grande, um abraço grande. Beijão. Pra você também, minha amiga. Felicidade. E saúde. Pra gente. Simbora, hein? Vou apertar. Simbora. Aperte. 1, 2, 3 e... E Já. já.